Já está ok? Já está no ar? Bom, pessoal, nós retornamos, tivemos um problema técnico na nossa transmissão, mas já foi solucionado. Nos comentários ali, vocês vão comentando conosco ali no chat do Facebook como está o áudio e a transmissão aí que a gente vai adequando, tá bom? Rafael, a gente estava contigo comentando a questão desses 60 dias parados, né, e como a empresa vê a volta gradativa. Rafael, a palavra está contigo novamente. Bom, vamos lá. Boa noite novamente aos nossos telespectadores, Lamin, Demantova, Mério, o pessoal do foro. A aviação praiana realmente foi muito afetada e foi pega de surpresa com o decreto no dia 18 de março do governador do estado, proibindo e suspendendo as atividades do transporte coletivo intermunicipal e municipal de todo o estado. De uma hora para outra, no mesmo dia, simplesmente as pessoas foram trabalhar e não conseguiram voltar. Sem julgar qualquer mérito dessa decisão, a empresa teve que readequar muitas situações. Infelizmente, tivemos que demitir uma quantidade significativa do nosso pessoal. Utilizamos a medida provisória 936 para reduzir a carga horária de muitos colaboradores e suspender de outros. Então, as medidas foram tomadas quase que instantaneamente para evitar uma sangria maior, mas, infelizmente, essa suspensão dos serviços vai causar um enorme transtorno, está causando, não só para as empresas de ônibus, não só para a população em geral, mas para todo comerciante, para todo empresário, para toda a indústria que se serve do transporte coletivo para locomoção dos seus colaboradores, para fazer esse deslocamento dentro das cidades e entre as cidades. Ô, Rafa, era bom tu desligar o teu microfone. Rafa, desliga o teu microfone aí, cara. Desliguei. Deixa só no mudo, vamos você desligar tá dando aqui, pronto, ok. Beleza? Então, a empresa utilizou todas as possibilidades que o governo dispunha, muitas delas propagadas, mas que não chegaram de fato até as empresas. Estamos aguardando outras situações, mas o fato é que a volta, quanto mais tempo passa, mais delicada fica e mais desesperadora fica a situação das pessoas que dependem do transporte público coletivo. Então, a gente entende que é uma situação delicada, mas a gente tem que encontrar esse equilíbrio do binômio economia-saúde para que a gente possa reativar as atividades que são essenciais para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, Rafa. Secretário Rodrigo Lamin, como a Prefeitura de Itajaí está começando o início de programação para o retorno da atividade do transporte coletivo aqui na nossa cidade, secretário? Boa noite. Boa noite mais uma vez. Então, conforme o Rafael falou, também lá no dia 17 de março também fomos pegos de surpresa. E tanto que nós tivemos um decreto numa terça-feira à noite e na quarta-feira de manhã a gente estava com o sistema operando, levando pessoas para o trabalho, e tivemos que convencer a Polícia Militar a deixar essas pessoas a voltar para casa, né? Nós somos, eu como gestor da pasta de desenvolvimento urbano, de mobilidade urbana, urbanista que sou um
defensor do transporte público, sou um defensor da mobilidade ativa, e a gente enxerga um cenário muito pessimista, né? Tanto na decisão precipitada do governo do Estado em parar com o transporte público. Por quê? Porque nós já vínhamos com uma diminuição muito grande de passageiros, de clientes naquele momento, né? E que a gente entende que conseguiria adaptar com todas as precauções na manutenção do distanciamento social, enfim, né? E o Rafael, ele muito bem diz a preocupação do setor econômico, mas também o problema maior dessa parada é a gente conseguir prever qual vai ser o cenário da retomada. Quando a gente perde passageiro, quando a gente perde cliente do transporte coletivo, normalmente ele não retorna, porque ele se adapta em outros sistemas de transporte, né? Nós temos uma pesquisa que a gente fez internamente, né? E a grande maioria desses clientes ele se adaptou no aplicativo, no transporte por aplicativo, na bicicleta, na carona e no automóvel principal. Então, será que essas pessoas retornarão ao transporte? O transporte que hoje já tem um cenário financeiro de dificuldade, que inclusive a população precisa superar nesse quesito de achar que o transporte público eficiente se paga só com tarifa, só com passageiro. Então, é um momento bom de refletir e que a gente sabe todo o benefício que a gente de concentrar a grande massa de transporte no transporte de deslocamento no transporte público, né? E todo o ganho que se ganha de qualidade na cidade, de qualidade de mobilidade, de tempo de deslocamento, de qualidade ambiental, que é o importante para a gente discutir. A gente vem acompanhando o cenário no mundo todo, né? E muito se debate, né? A questão do transporte, da mobilidade, né? Muitas cidades estão tanto temporariamente quanto prevendo a longo prazo já uma mudança muito grande no cenário das calçadas e das ciclovias, das bicicletas, que é um meio de transporte que ainda vai se conseguir manter um certo distanciamento social, né? E a grande interrogação é até quando as pessoas vão ter medo da proximidade, do contato social, né? Porque enquanto as pessoas tiverem medo do transporte público também, ele será afetado, as pessoas vão escolher outro tipo de modal de deslocamento, né? E o grande medo é que todo mundo migre para o carro, volte para o carro, né? Porque daí nenhuma cidade comporta todo mundo andando individualmente no carro, né? A mudança para a motocicleta também, a questão é outra epidemia, né? Nós vivemos uma epidemia antes da Covid, uma epidemia dos acidentes de trânsito, né? E o número de mortes diárias no mundo ele é maior do que o número da pandemia do Covid, né? Então também é uma reflexão que tem que ser muito bem feita, e o Estado, né? O município, o Estado, as pessoas, tanto o governo estadual, o governo federal tem que olhar essa retomada do transporte público com muito carinho para que essas empresas que prestam esse serviço essencial, tenham condições de retomar e que a gente tenha um transporte com qualidade, com credibilidade e com segurança, né? Isso é importante. Então, a gente está internamente já com um cenário de retomada, com essas normais de máscara, de álcool em gel, tanto nos terminais quanto nos ônibus, de limitar a capacidade dos veículos em 50% da sua capacidade total, né? Não da capacidade de passageiros sentados, né? A gente está com o idoso, aquela pessoa de risco que anda gratuitamente dos horários de pico, que ele possa circular nos horários de menor circulação, né? Então, é um cenário seguro para a gente conseguir atrair essa clientela e mantê-las, né? Não só durante esse período de pandemia, mas também no futuro, aí, nesse novo normal que a gente projeta, né? Acho que era, por enquanto, está concluído no raciocínio. Obrigado pelas considerações, secretário Rodrigo. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo que está acompanhando essa grande live que a gente está fazendo aqui hoje. Peço que curtam
os comentários, curtam a nossa página no Facebook e compartilhem essa live para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas aí para acompanharem esse tema tão importante. Boa noite, João, coordenador do projeto Inova Anfre. Quero te ouvir também, queremos te ouvir a opinião a nível regional aí dentro da Anfre também, como é que está essa discussão, e que você fale para os nossos telespectadores um pouco do projeto Inova Anfre. Boa noite, João. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui com todos, debatendo um assunto tão importante como esse. Nesse primeiro tema, eu gostaria de expressar a minha concordância, tanto com as palavras do Rafael Werner, dizer que é muito relevante a gente olhar as dificuldades que o empresário que atua no transporte coletivo está enfrentando e vai enfrentar agora nos próximos meses da retomada desses padrões de mobilidade, né? E também concordando com o Lamin, muito boa a macrovisão dele sobre o assunto, né? E contribuir um pouquinho dizendo que, na minha opinião, a gente terá dois grandes desafios, né? E cada vez maiores. Primeiro é entender como é que vão ficar esses padrões de deslocamento após Covid, né? Existem algumas perspectivas que dizem que as pessoas vão deixar de se locomover, vão aderir ao home office cada vez mais, e isto, se por um lado diminui o fluxo de movimento dentro da cidade, ela também causa cada vez mais um distanciamento social, né? O que é muito preocupante, né? O Rodrigo, como urbanista, e tenho certeza que pensa que a cidade tem que ser um ponto de convivência das pessoas, né? Não de isolamento das pessoas. Então, eu entendo que a gente vai ter que verificar como é que vai ficar, então, esses padrões de mobilidade para depois, e o tema é mais do que oportuno, porque eu entendo que o poder público tem que vir com uma proposta que realmente torne o sistema de transporte coletivo atrativo, né? O que de fato não é hoje. Hoje a gente tem a concorrência, como o Rodrigo bem colocou, das motocicletas, né? Dos motoristas por aplicativos, que não são transportes coletivos, são transportes individuais, que afetam muito esse conjunto como um todo. Então, só para concluir, eu quero dizer também que a gente tem que fazer uma diferenciação. Eu acho que o transporte coletivo de curtas distâncias vai enfrentar problemas maiores do que os transportes coletivos de média e longa distância, porque as tarifas ainda acabam sendo compensadoras para esses deslocamentos, né? Então, a gente tem que, sim, olhar com mais ênfase o problema do transporte coletivo municipal. O intermunicipal e o interestadual também vão ser afetados, mas, na minha opinião, um pouco menos do que os transportes municipais. Era isso. Ok, obrigado, João. O João tocou um ponto super importante nessa questão do transporte público eficiente, e muito vem sendo discutido anteriormente, né, aí na questão dos 6 meses, a respeito dessa integração do transporte coletivo, tanto projetos dentro do projeto Nova Anfre, dentro do próprio Foro Metropolitano, através de um grupo de trabalho, da qual a Praiana faz parte e auxiliou nesse projeto. Já tivemos uma reunião até com o secretário e com o João nas oportunidades durante o trabalho do grupo. E é um ponto que o João tocou da importância do transporte municipal, e eu quero trazer a discussão aqui, que recentemente, aí, na semana passada, a Expressul, em Balneário Camboriú, comunicou à prefeitura que após a pandemia não retornarão os trabalhos. É uma preocupação que todo mundo fica, não só o pessoal de Balneário Camboriú que nos acompanha, mas também das demais cidades. Aqui em Itajaí a gente também tem essa questão de uma empresa que está funcionando com uma questão de regime de emergência, como é que vai ficar, e toda essa questão de futuro, de integração do transporte coletivo passa por isso. Quero ouvir dos senhores a opinião de vocês a respeito disso. Rafael, para...
Bom, concordo plenamente com as palavras do Lamin e do Demantova. Fato que o transporte coletivo municipal, que já vinha sofrendo de uma maneira predatória a competição com outros modais, cujos quais não facilitam o desenvolvimento sustentável de uma cidade, de um país, de sistema de saúde também, como bem colocou o Lamin. As motos, se pararem para pensar, as motos, elas causam colapso do sistema de saúde, principalmente do pronto atendimento. Infelizmente, a gente não tem uma população educada para conduzir as motos, a gente não tem motociclistas nas ruas, e sim motoqueiros, que muitas vezes não respeitam o Código Brasileiro de Trânsito, e todos que têm acesso aqui a amigos ortopedistas ou a pronto-socorro de hospitais sabem que 90%, 80% dos casos e do seguro DPVAT vai para acidentes de moto. E a moto, ela acaba sendo um concorrente para um sistema de transporte público, e há incentivo para esses transportes individuais. A questão propriamente dita do Demantova, não só dos aplicativos, que, lógico, existem em todos os ramos e devem ter suas atividades reguladas, regulamentadas e taxadas, né, para que gerem também imposto para o governo, que isso se reverta na qualidade do próprio sistema, né? Mas, sobretudo, o que a gente precisa no momento entender é que o transporte municipal está fadado à falência. Se não houver um apelo significativo e uma vontade política de subsidiar de imediato os sistemas de transporte coletivos municipais, eles não conseguem retornar após essa pandemia. Simples assim. Eu digo isso porque a aviação praiana tem operações municipais, tem operações intermunicipais. A gente entende perfeitamente o que está acontecendo com a concessionária de Balneário Camboriú. A gente está com as mesmas reivindicações em municípios análogos. No caso de Camboriú, a gente tem uma empresa do mesmo grupo que faz transporte coletivo municipal daquela cidade. A gente tem Itapema, uma filial da aviação praiana, e a gente tem Porto Belo. E Porto Belo foi a única prefeitura que sinalizou com um subsídio para o sistema, que é se tu parar para analisar a arrecadação de Porto Belo e o orçamento da cidade comparado com Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, nem se fala, é muito pequeno, muito menor, e ela, através da gestão do Emerson, da procuradora Rosane lá também, e todas as planilhas que nós já encaminhamos, eles passaram na Câmara de Vereadores, o vereador Diogo lá, o pessoal entendeu que não tinha como fazer transporte sem o subsídio. Então, a mesma linha que Balneário Camboriú está seguindo, a gente está seguindo com Itapema e Camboriú. Muito provavelmente, a gente não voltará também com esses transportes municipais destas cidades, porque não há condição de se trabalhar sem subsídio, sem uma contrapartida do governo, sem uma contrapartida do órgão gestor e órgão concedente, pois há muitas gratuidades no sistema, municípios legislam por conta própria a respeito das gratuidades, sem nenhuma obrigação, pelo menos de se exigir, né, um mínimo que a gente está pedindo nessas cidades também, se exigir o cartão da bilhetagem eletrônica das empresas, não só a identidade, porque a identidade facilita a manipulação, o idoso entra pela porta de trás, então dificulta muito o controle, abre muito a oportunidade de evasão
receita que já é muito baixa atualmente, vai ficar muito mais baixa ainda depois da volta. Então, se não tivermos essa contrapartida da prefeitura, dificilmente teremos transporte coletivo nas cidades da região aqui. Itajaí está com esse ônus aí do valor de subsídio para piedade, a gente entende, né? E, como o próprio Demantor falou, o que a gente vai conseguir operar provavelmente depois, né, dessa pandemia são as linhas intermunicipais, que são as mais longas, não sofrem tanta inferência e concorrência desses meios alternativos. E eu sei que o FOR também tem, né, está estudando e fez um grupo de trabalho para tentar viabilizar alguma forma de integração aí nesses municípios, mas o fato é que se os prefeitos não atentarem para o colapso do sistema de transporte coletivo municipal, as pessoas ficarão sem esse tipo de transporte, sem essa locomoção que é a força motriz que conduz trabalhadores aos seus destinos, aos seus locais de trabalho, os estudantes às suas universidades, as enfermeiras aos seus hospitais, e faz a economia da nossa região girar. Sim. Rafa, só um instante, né? Até pela desculpa te passar ali, que eu também quero passar para o secretário e para o João, para que a gente entre bem nesse assunto que até que você comentou, com essa questão de subsídios, que eu sei que é importante para que uma empresa consiga funcionar, com o respaldo ainda mais vindo nesse momento que a gente está, que a arrecadação das empresas caíram, né? Eu quero perguntar justamente, já que você... uma pergunta já, vou jogar para o secretário Rodrigo, a respeito do transporte coletivo em Itajaí, como vai funcionar, visto que a gente tem a própria aviação praiana, que faz boa parte do transporte coletivo na cidade de Itajaí, e tem a empresa Transpiedade também, que faz a parte municipal. Como que vai ser o retorno, secretário? E se eu já ouvi de comentários assim de telespectadores nossos, seguidores nossos, com receio de que possa acontecer em Itajaí o que aconteceu em Balneário Camboriú na semana passada. Como fica isso, secretário? Bom, o que está para acontecer em Balneário Camboriú aconteceu conosco em 2017, né? A gente já passou por essa fase. Inclusive, no final da semana passada, nós recebemos uma comitiva lá da Prefeitura de Balneário para a gente trocar um pouco de experiência e eles tentar entender como aconteceu o processo aqui, para que eles possam fazer, né, com maior certificação, com maior assertividade, essa situação lá em Balneário Camboriú. O Rafael comentou muito sobre né, o subsídio do estádio, e em certo momento ele falou em ônus. Eu acho que esse é o paradigma que tem que se mudar, né? Até onde isso é ônus, até onde isso é investimento, né? Em busca de qualidade de vida e sustentabilidade para as cidades, né? O que a gente tem que entender, o transporte municipal, ele já estava em crise, já estava fadado a falir e precisando se reinventar. Mas ele é um serviço essencial, um serviço previsto na Constituição que os municípios têm que oferecer. Esse serviço essencial, ele pode ser prestado pelo próprio município ou terceirizado, né? E aí nós podemos entrar nos outros serviços essenciais, educação, por exemplo, que muitos municípios, inclusive Itajaí também, em certa parte, terceiriza, né? Mas dentro de diretrizes, dentro de regras que o município impõe. Então, né, o serviço de transporte público em Itajaí é um serviço essencial, um serviço que ele é terceirizado, está de forma emergencial. A gestão desse transporte é feita pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, então, todo o dimensionamento do sistema, frotas, linhas, frequência, ele é determinado pelo poder público, né? A concessionária, não concessionária, a empresa em contratação emergencial, ela presta esse serviço e demonstra um custo, né? Esse custo, ele é financiado pela tarifa dos usuários, e
o complemento que o município acaba fazendo. Então, eu acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter. A gente tem que ter o transporte, alguém vem prestar o serviço para nós, esse serviço ele não se paga pela tarifa, mas a gente precisa fornecer esse serviço, o Estado não tem outro caminho a não ser subsidiar, a não ser entrar com o dinheiro que possa viabilizar. Por quê? Porque se a gente deixa esse ônus só para o passageiro, para a tarifa, o passageiro pagante, hoje, por exemplo, em Itajaí, que nós mantivemos a tarifa em R$ 4,00 desde 2017, a gente fala aí em torno de R$ 7,00, R$ 7,50 uma tarifa para o passageiro pagante. O que vai acontecer? O passageiro pagante vai deixar de ser passageiro do transporte coletivo, ele vai partir para outros modais, e com certeza mais barato, inclusive, o aplicativo, e daí esse custo do sistema ele só vai aumentar, né? Então, por que a gente não inverter? Por que a gente não trabalha no sentido de, inclusive, diminuir essas tarifas? Para quê? Para ter atratividade de pessoas para o sistema, porque a gente consegue, com isso, ter muitos ganhos de mobilidade, de deslocamento, de acessibilidade das pessoas às cidades. O João falou muito bem, quando a cidade elas se justificam e se sustentam com os ganhos de aglomeração. São a troca entre pessoas próximas, que são mais produtivas, que se complementam, e o transporte ele é um vetor de promover esses encontros, né, que impactam também na economia, né? A nossa retomada aqui em Itajaí, com a empresa que está aqui, a Transpiedade, a gente, com todo cuidado, está remodelando, a gente sabe que teremos uma diminuição significativa dos passageiros, então a gente está moldando essa frota, essa quilometragem, a gente vai priorizar os horários de pico, mas também para evitar a proximidade social, essa possibilidade de contágio, a gente conseguir dar uma capacidade maior de deslocamento, mas ainda trabalhando no imprevisível, né? A gente, a partir de segunda-feira, isso se a gente não tem uma decisão tomada do prefeito, porque envolve saúde, envolve todas essas matrizes de risco, né? Mas o que depender da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a gente retoma segunda-feira, a gente retoma com uma capacidade diferente, com frota, com frequência diferente, e a gente vai sentindo aí hora a hora, dia a dia, para moldar isso, para oferecer o serviço com qualidade para o passageiro, mas que a gente consiga manter essa segurança aí e evitar que um número muito grande de pessoas possa ser infectado dentro do sistema. Então, é nesse sentido que a gente planeja retomar. E a gente continua aí, a gente está com o nosso edital da licitação do novo sistema em andamento. A gente teve uma resposta do Tribunal de Contas do Estado, então a gente está fazendo alguns ajustes executados pelo Tribunal, e na sequência também a gente está botando esse edital na praça, o edital onde o município ele assume essa responsabilidade como financiador do transporte, bota o transporte como prioridade, como uma diretriz sustentável, né? E um projeto que a gente acredita muito. Então, esse novo normal, para nós, também vai ser um novo normal de mobilidade, que a gente pretende muito sucesso, tanto no sistema de quanto no sistema de mobilidade ativa, né, que é o caminhado. Entendido. Obrigado, secretário. Eu queria passar a palavra também ao João. Tem uma pergunta, já recebemos as perguntas aqui, primeira pergunta dos nossos telespectadores. Você que está nos acompanhando, encaminhe sua pergunta ali no chat da live, a nossa equipe está assinando, está verificando e nos passando. A Maria Melo dos Santos, ela pergunta, quando haverá transporte integrado às cidades? Eu já quero iniciar também já jogando para o João, e qual que é para que ele fale como é que isso está sendo debatido próprio da própria ANFRE. Eu peço aos
aos debatedores, para que a gente tenha uma otimização do tempo, para que aí a gente trabalhe de 3 a 4 minutos cada debatedor. Eu quero ver aí, né, jogar esse tema para vocês e que a gente converse sobre esse assunto. João. Bem, nós iniciamos em 2015, dentro do projeto Inova Anfre, que era um projeto que procura olhar os municípios da Anfre como a metrópole que seremos em 20 anos, completamente conurbada, né? Então, todo o enfoque do projeto Inova Anfre é em região metropolitana, né? E um dos eixos que a gente estudou naquele período foi justamente o eixo de mobilidade urbana. O projeto evoluiu e depois entregue os primeiros planos e estudos desse projeto de transporte metropolitano, os prefeitos criaram uma ferramenta importante, que foi o consórcio intermunicipal multifinalitário, que é um ente público que apropriado para gerir as questões metropolitanas, né? Então, com base nisso, nós começamos a desenvolver parcerias para viabilizar esse transporte que a gente havia estudado dentro do projeto Inova Anfre. E essas ações vêm progredindo muito rapidamente. Nós firmamos uma parceria com o Banco Mundial, que, ao receber o nosso projeto de integração metropolitana, contratou 5 consultorias, né, para entender esses números que a gente tinha apresentado e oferecer soluções, né? E nós estamos agora justamente na fase de conclusão dessas consultorias, nesse mês de julho agora, as consultorias devem estar concluídas, mas nós já temos resultados prévios que são muito animadores, de todas as consultorias. E, então, a questão do transporte intrametropolitano, que é o que a gente chama, ela está muito bem encaminhada, né? Nós já estamos a ponto de discutir qual é o melhor modelo jurídico de estruturação desse projeto. Se seria uma concessão simples, uma concessão patrocinada ou uma parceria público-privada. Já temos um órgão, que é o consórcio, para administrar esse sistema. Já fizemos as tratativas com o governo estadual, porque aí há um conflito, porque o Estatuto da Metrópole prevê que o transporte intrametropolitano é de competência dos municípios que compõem a região metropolitana, e o transporte intermunicipal é de competência do governo estadual, né? Então, há um choque de competências que nós estamos alinhando com o governo do estado, que está muito simpático a tornar os intermunicipais intrametropolitanos em nossa região, para que a gente possa testar esse modelo que a gente está propondo. É um modelo bastante inovador e eu acho que está muito próximo de se tornar realidade. Eu gosto de ser sempre otimista e, evidentemente, a gente tem esses desafios da Covid pela frente, mas a gente trabalha com um horizonte, até para responder a nossa ouvinte, a gente trabalha com um horizonte de já disponibilizar essas linhas intrametropolitanas em janeiro de 2022. Então, estamos pouco mais de 1 ano e 6 meses de conseguir tornar esse grande projeto uma realidade, né? Eu só gostaria de dar um passinho atrás agora para falar um pouco sobre os desafios e a questão dos subsídios na tarifa. Resta claro no mundo inteiro que não há sustentabilidade de um transporte coletivo sem o subsídio, né? Ele tem que ter o subsídio público para que ele possa ser competitivo e ofertar ao usuário um serviço de qualidade. O que se discute atualmente é como é que é esta forma de subsídio, né? Qual é o modelo? Então, a gente também tem se debruçado muito a isso, e em breve a gente vai poder colaborar com os municípios, porque nós estamos desenhando para o sistema intrametropolitano um sistema que vem dando certo em outros lugares que está sendo aplicado e que é o que é de mais moderno. É assim, em linhas gerais, tirar do concessionário a responsabilidade de cobrar a tarifa e se manter com o custo da tarifa e tirar a responsabilidade do poder público de subsidiar a diferença. A ideia, grosso modo, é criar
um fundo econômico para pagamento do sistema de transporte coletivo, né? Então, repactuar com os concessionários como é a forma de remuneração, para que seja uma forma de remuneração justa, que o usuário possa prestar, o concessionário possa prestar o serviço e receber pelo serviço prestado, independentemente da quantidade de passageiros que ele transportou, né? Isso dá uma segurança para o concessionário. Por outro lado, agrega qualidade para o usuário. Este fundo, ele receberia todas as receitas, é um fundo econômico privado, administrado por uma instituição bancária a ser licitado, o que dá mais garantia para o concessionário, porque ele sabe que vai receber os recursos prestados no mês, e este fundo é uma cesta de várias receitas do município, de subsídio, das tarifas, das receitas acessórias do transporte coletivo, talvez de receitas de multas de trânsito, enfim, criar essa cesta de remuneração dentro desse fundo, e este fundo ficaria encarregado de fazer o pagamento do concessionário. É um sistema bem bacana, e eu acho que em breve a gente vai estar com isso concluído para compartilhar, viu, Lamin, com vocês essa nova modalidade que tem dado certo em outros lugares. Ok, João, muito obrigado pelas considerações. Eu agradeço também o pessoal que está mandando as perguntas para a gente aqui na nossa live, que eu já vou transmitir a todos aqui, aos nossos debatedores. O seu Reinaldo de Borba faz um questionamento. Caso não libere o municipal em Itajaí, o intermunicipal vai retornar? Eu já jogo essa pergunta ao Rafael, e que, para comentar também, complementar o que o João falou anteriormente. Rafael. Vamos lá. Eu vejo com muitos bons olhos esse projeto da ANFE aí, uma coisa muito grande que envolve, né, como o próprio Demantor falou, recursos do Banco Mundial. Esse fundo para subsidiar o setor também é uma ideia muito interessante mesmo. Deus queira que ele seja implantado ao tempo que eles esperam, né? E que possa trazer uma qualidade e um conforto maior para esse pessoal que utiliza o transporte coletivo na nossa região. Porém, a gente precisa atuar agora, as pessoas se locomover hoje, amanhã, na próxima semana. Então, a gente tem que pensar em alguma solução, né, para prover para esse pessoal um mínimo de opções e a viabilidade de um transporte coletivo, intermunicipal e municipal o quanto antes, né? Então, com base nisso, só o ônus, voltando lá, porque o Lamin falou, ele tem razão, eu me referi como ônus, né? Mas, na verdade, talvez o que seja o ônus do subsídio à empresa coletiva que estava lá, né? E o que foi agora disposto para Piedade, né? Porque na época foi apurado que a coletiva precisava de 250 mil reais, e agora com uma de 500 mil, se eu não me engano, né? Com a metade dos ônibus. Mas talvez esse ônus aí tivesse sido diminuído quando a primeira empresa estava com a concessão de Itajaí com certeza muito tempo, e que não teve a sua reivindicação atendida e foi obrigado a fechar as portas, como está prestes a acontecer em Balneário Camboriú. Então, eu vejo que é um investimento, sim, precisa, né? E tem que ser feito com critério para que realmente ele seja reinvestido na qualidade do transporte. E essa pergunta que tu me fez, Rafa, o que o ouvinte ali, o telespectador fez, eu dependo também do Lamin, da Prefeitura de Itajaí, pois como foi
dito pelo próprio governador, as decisões elas voltaram para as prefeituras e vão ser tomadas nas micro-regiões. Da parte da Praiana, a gente está com todas as adequações, com álcool gel em todos os carros, com as medidas sanitárias e de desinfecção de acordo com a agência reguladora sanitária do Estado. E estamos em compasso de espera para ver como viabilizaremos essa... Pegando o gancho aí que tu comentou, eu quero jogar para o Lamin entrar bem nesse, agora para o secretário Lamin, bem como que fica agora, né, o transporte coletivo em Itajaí, tendo em vista aqui várias dúvidas de telespectadores nossos nesse momento, secretário, receosos com essa questão de balneário, como que vai ser o plano de ação, como que fica o transporte de Itajaí a partir do dia 8? Bom, rapidamente eu já queria esclarecer que o Rafael comentou. A empresa de transporte coletivo, a antiga prestadora de serviço, a pedida dela já era R$500 mil, né? E o Rafael sabe muito bem, né, que eles tinham a questão da frota, a idade média da frota deles era muito velha. Nós temos hoje uma frota menor, mas uma frota nova, isso impacta bem muito na planilha, né? E a quilometragem é praticamente a mesma, né, que se faz, né? Então temos um sistema mais eficiente e que ficou mais ou menos com a pedida que a própria empresa coletiva fazia na época, né? E lembrando que não é valor fixo, né? Então isso é aferido mês a mês, com todos os controles de quilometragem, consumo, passageiro, tarifa, receita, despesa, e mês a mês a gente faz esse reequilíbrio econômico-financeiro, né? Com relação ao transporte, como eu falei, eu, como gestor da pasta, sou um defensor da retomada assim que o governo autorizar, porém, claro, nós temos uma interdisciplinaridade nesta situação, né, e uma decisão maior que é do prefeito, né? Então, eu não tenho participado desse comitê de crise do vírus, enfim, e eu sei que tem muitas análises de matriz de risco, enfim, de contágio, de previsões, né, que podem ser mais fortes que os argumentos da mobilidade, né? Eu espero que não. Eu espero que a gente, segunda-feira, possa retomar e com todo o cuidado para que o número de infecções não aumente, né? E com relação à pergunta ali, o transporte intermunicipal, né? No caso da Praiana, por exemplo, ela vai depender de todas as prefeituras. Por exemplo, esse transporte balneário em Itajaí vai depender do prefeito de Itajaí e do prefeito de Balneário Camboriú, né? Porque se um dos dois não quiser que isso aconteça, não vai acontecer, porque o governo do estado ele repassou essa autoridade aos municípios. Mas, da mesma maneira, a gente espera que os prefeitos tenham consigam ter uma resposta assertiva, né? E que o sistema de transporte possa retornar e possa retornar ainda mais forte, né? Que a gente possa entender a importância do transporte público para o deslocamento das pessoas, para toda a geração de economia, né? Para toda a qualidade ambiental que a gente acabou ganhando nas cidades com um número reduzido, né, de automóveis e um número reduzido de poluição, enfim. A gente espera que segunda-feira a gente possa iniciar uma nova era rumo ao novo normal, onde o transporte público seja prioritário em relação ao transporte individual. Obrigado, secretário. Nós temos feito estudos a respeito da integração do transporte coletivo junto do grupo de trabalho, com várias autoridades, os senhores, né, o senhor Rodrigo Lamin e o senhor João de Montalva estiveram oportunamente conversando e participando das nossas reuniões. A aviação praiana participou efetivamente, junto com todo o grupo de trabalho, na busca de uma solução e que chegou a um consenso em que a gente tem uma estrutura urbana que a gente consegue hoje implementar uma estrutura para suprir com que se tem essa situação da integração do transporte coletivo.
muitos comentários que chegam aqui para nós, aqui na nossa central, aqui, a respeito, principalmente na área de Itajaí, na área rural, moradores, usuários se queixando que não há ônibus até quando antes da pandemia vir, e também agora com essa situação em Balneário Camboriú que se agrava, em razão do corte da concessionária e não retorno. Então é um motivo, muitas perguntas aqui que ficam pelos nossos telespectadores vindo, o transporte intermunicipal volta, se o municipal não voltar, a empresa que faz intermunicipal vai suprir essas situações. Rafael, como que tu vê essa situação? A Praiana hoje teria condição de estar trabalhando junto e fazendo o transporte da população nesse período? Eu até lembro que durante me corrija se eu estiver equivocado, durante o período aí da pandemia, vocês fizeram o transporte do pessoal do Marieta, que trabalha, né, na área da saúde, para suas residências, né? Então, me explica para os nossos telespectadores esses apontamentos, por favor. Exatamente. Não sei se até o secretário Lamin lembra, mas na época que Itajaí ficou sem o transporte coletivo, a Aviação Praiana ajudou a prefeitura de uma maneira bem singular ali. A gente pegou ônibus nossos de carros escolares e botamos nas linhas, botamos vans, botamos ônibus de todos os lugares que a gente conseguia, ônibus rodoviários, para não deixar essa população na mão. A gente sabe que quem depende do transporte coletivo é o pessoal geralmente de baixa renda. Infelizmente, no Brasil ainda é assim, quem utiliza o transporte coletivo é o povo de baixa renda, né, quando deveria ser o contrário. O pessoal acha que um sinônimo de país desenvolvido é quando o rico anda de carro e o pobre de transporte coletivo, mas é o contrário, né? Quando tem uma qualidade de transporte coletivo, a população do alto poder aquisitivo possa utilizar o transporte público para se deslocar em seus caminhos diários. Então, além dessa questão, né, de ter apoiado a Prefeitura de Itajaí, fomos parceiros, a gente não tem nenhuma retaliação com relação à Piedade ou até ao próprio coletivo. Eu só citei aqueles fatos ali porque foi o que veio à tona pela imprensa, pelos vereadores. Então, se o Lamin está corrigindo e tem os documentos para comprovar, né, tudo bem. É uma situação que foi publicamente debatida, e o que se tem de conhecimento era essa situação, que a coletiva tinha solicitado um valor bem menor, mas o fato é que a gente já teve essa experiência, acaba que a população conta com o transporte da Praiana na nossa região, pois a gente está aqui já há 57 anos, a gente não começou ontem aqui na região, a gente não transporta pessoas, né, para os seus destinos com segurança, com pontualidade há algumas décadas. A gente transporta aí há quase mais de meio século a população da nossa região. Então, a gente vai estar sempre ao lado do passageiro, a gente vai estar sempre aonde tiver passageiro. Então, eventualmente, se houver alguma situação que a gente possa fazer uma integração percorrendo algum bairro de Itajaí, seja o Cordeiro, seja a Cidade Nova, para levar de uma maneira mais verticalizada, integrada, né, esse passageiro, esse cliente para Balneário Camboriú, para Camboriú, né? Eu conversei também com o prefeito Fabrício. A gente espera que se entendam, né, todos os transportes municipais, porque a gente também tem o transporte municipal, mas a Praiana também disponibiliza linhas intermunicipais que passam nos principais eixos, nas principais vias dessas três cidades. Então, se houver vontade política e disposição por parte dos governos de Itajaí, Balneário Camboriú e Camboriú, a Praiana pode sim oferecer uma integração entre esses três municípios, tá, com uma passagem só, com um valor de passagem e utilizando as rotas e as vias mais comuns e onde abrange o maior número de bairros com a maior população desses municípios.
E isso foi, só finalizando, Mani, rapidinho, porque eu já estou também passando. E isso foi debatido bastante no grupo de trabalho com o foro, foram todos convidados. Eu acredito que o foro estava finalizando algum projeto nesse sentido. Então, eu não quero que as cidades fiquem sem transporte coletivo municipal, porque a Praiana também tem linhas municipais, mas, independente disso, continuando o transporte coletivo nas cidades agora, com subsídio ou não, a Praiana tem condições de fazer essa integração com um ônibus em Itajaí, bairro Itajaí, Cordeiro, São Vicente, São João, passando por Balneário, Terceira Avenida, Marginal, indo até os bairros de Camboriú, onde a gente também tem a concessão lá. Posso complementar? Rafael, o foro tem um grupo de trabalho, teve um grupo de trabalhos, o relatório está sendo finalizado, claro que Posso complementar? É uma reflexão que a gente não tocou, e para complementar o Rafael mesmo, que enquanto a gente restringe o transporte público formal, o informal está trabalhando, o clandestino está trabalhando, né? E quando a gente fala em contágio, infecção, em transmissão do vírus, se a gente, com o transporte coletivo ativo, a gente consegue ainda ter um mínimo de controle, né, da questão do distanciamento social, né? O que a gente não tem com o clandestino. O clandestino hoje está passando nos pontos de ônibus e está botando 3, 4, 5 pessoas dentro de um carro. Então, toda essa segurança da saúde e transmissão de vida a gente está perdendo, e com a retomada do transporte coletivo a gente consegue, sim, oferecer o transporte para as pessoas e com um pouco mais de segurança. Hoje, nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, 14% das pessoas que moram em Itajaí, que eram usuárias, que são usuários de transporte coletivo municipal, 14% das pessoas elas migraram para a bicicleta. E, por incrível que pareça, tem pessoas vindo lá de Santa Regina, andando 25 quilômetros de bicicleta para vir trabalhar no centro, né? Então, o respeito com essas pessoas também a gente deve ter, por isso que a gente espera que o transporte coletivo retome e que o clandestino também não continue crescendo aqui na região, na cidade de Itajaí e em toda a região da Anfra. Obrigado pela consideração. A gente vai encaminhando, né, o tempo escasso aqui e o debate bem acalorado, a gente já vai encaminhando para o final do nosso debate aqui. Rapidamente, são perguntas que chegam, Rodrigo, que a gente tocou no assunto da emergência. Eu te questiono rapidamente se há previsão para que haja uma licitação. Eu sei que teve esse período que a gente está passando da pandemia, mas a Prefeitura ainda trabalha com um novo calendário para estar licitando um novo transporte coletivo aqui em Itajaí? Sim, nós protocolamos o nosso edital no Tribunal de Contas, foi no final do ano passado, e nós tivemos a resposta agora em abril, março, enfim. Tem algumas considerações que a gente está precisando adequar por exigência do Tribunal de Contas, e superada essa etapa, esse edital estará na praça, e a gente espera acabar com esse cenário emergencial e com um transporte muito mais eficiente, com credibilidade, segurança e com qualidade. Secretário, bom, senhores, a gente vai encaminhando ao nosso final da nossa live. Eu quero agradecer a presença dos senhores aqui nessa noite, a presença de todo mundo que está nos acompanhando nessa transmissão. Vai ser uma primeira de séries de lives que o Foro vai estar promovendo, com temas importantes aí de debate aqui na nossa região. João, muito obrigado pela tua presença, quero te agradecer e passar a palavra rapidamente para as tuas considerações finais. Obrigado, João. Obrigado, Rafael. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o trabalho do Fórum. Eu acho que é muito importante levar esse debate para a sociedade. Eu acho que, conhecendo a forma de atuação dos gestores municipais, dos prefeitos na Anfra, a gente vê muita preocupação dos prefeitos de oferecer serviços públicos de qualidade, né? E, então, iniciativas como esta, desse tipo de debate, onde a gente
procura analisar e melhorar a mobilidade, é muito importante, e deixar aqui o meu abraço a todos. Obrigado. Obrigado, João. Secretário Rodrigo Lamin, muito obrigado pela disposição do tempo, obrigado pela presença essa noite. Tuas considerações finais, Rodrigo. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Debater cidade, debater mobilidade é o que eu mais tenho feito, e o que a gente espera é que a gente tenha uma realidade, tanto do município quanto na região, promissora, uma realidade melhor, onde as pessoas, conforme o Rafael Werner comentou, entendam o transporte público como prioridade, como um modal de deslocamento que não é um modal de deslocamento de pobre, é um modal de deslocamento sustentável, é um modal de deslocamento que facilita a conexão entre pessoas, né? Assim como os modais ativos, né? Então é isso que a gente espera vencer essa etapa, que a gente tenha boas notícias próximas, né? Nessa retomada econômica, nessa retomada de convivência das pessoas, que a gente possa se reencontrar novamente já diante de um novo cenário, e um cenário mais promissor, e que toda a região venha a superar esse momento, e que o sucesso venha logo na sequência, né? Uma boa noite a todos e obrigado pelo convite. Obrigado, secretário. Rafael, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Vocês estão sendo parceiros também aí do foro nessa discussão aí ao longo do período sobre o transporte coletivo, e vamos ter novidades aí logo. Rafael, muito obrigado pela tua presença, tuas considerações finais. Obrigado, Rafael Maia, o Rafa Albanês também ao foro, por promover um debate de alto nível com duas assumidades em mobilidade urbana. Aí. É um prazer mesmo muito grande, eu estou aprendendo muito com o Lamin, com o Demantova. A gente precisa se unir para transformar o modo como as pessoas se locomovem na nossa região. A gente precisa se unir para fiscalizar e cobrar e extirpar desse mundo os clandestinos que só atrapalham e só causam insegurança para o nosso tipo de transporte, já está deficitário. E com a proliferação desse transporte clandestino, fica quase impossível de se trabalhar, né? Toda a vida que a gente tem oportunidade de conversar, vem à tona essa situação, agora vai ficar muito mais perigoso, e precisa de um combate efetivo. O pessoal do Itajaí, do Codetran, do Robson, Benício aí da própria SMU, a gente tem que ser muito firmes com ele. O pessoal de Balneário que estiver escutando, de toda a região, a gente precisa fiscalizar muito bem agora, mais do que nunca, nesse retorno, porque não vai ser muito complicado, já vai ser difícil essa retomada, com a gente está estimando aí cerca de 50% a 70% de redução no número de passageiros. A dificuldade que a gente tem para promover um deslocamento eficaz vai muito além de uma qualidade só dos ônibus e do atendimento do motorista do transporte coletivo. A gente reconhece que falta bastante também, mas ela passa inevitavelmente pela infraestrutura urbana, pela mobilidade nas calçadas. A gente tem calçadas muito ruins e que atrapalham demais a micromobilidade. O Demantova também deve saber muito bem disso. E vai até a questão dos corredores de ônibus, corredores exclusivos, corredores preferenciais, pelo menos corredores preferenciais temporais, em algum horário do dia, de manhã ou final do dia, no horário de rush. A gente precisa adequar isso para conseguir ter o mínimo de transporte para a população, porque a aviação praiana está há 57 anos ajudando as pessoas a chegar aos seus destinos, encontrando novas oportunidades de construir um mundo mais justo, sustentável, promovendo viagens seguras e acessíveis. Sim, a toda a população. Certeza, Rafael. E eu sou obrigado. Com certeza essas mudanças com certeza essas mudanças que você fala de corredores, isso é algo muito importante que foi discutido no nosso grupo de trabalho, que vai ser uma novidade que vai ser apresentada logo mais.
Mas, assim, desculpem se em algum momento eu fiz algum corte a vocês, mas é que a gente tem a questão do horário aqui. Eu peço que os senhores me desculpem nesse ponto. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a quem nos assistiu. Hoje tivemos mais de 60 pessoas nos acompanhando nessa live, muito importante. Agradecer a estrutura aqui atrás do presidente Rafael Maier, o presidente do Foro, ele que está como diretor dessa live. Então, a gente está aqui sempre trabalhando aí nisso. Mas, segunda-feira, já quero informar a todos, nós vamos ter mais uma live às 19h30 sobre a questão hídrica em Itajaí, em Navegantes, a respeito da qualidade da água fornecida pela concessionária, pela autarquia, pelo Semasa. E esperamos a todos que estejam aqui novamente para que a gente traga mais discussão, mais debate aí pelo empoderamento da nossa região aqui da Foz do Rio, Itajaí-Açu. Muito obrigado a todos, uma boa noite a quem nos acompanhou, obrigado. Valeu. Agora vocês podem conversar à vontade.